Olá, pessoal. Meu nome é Camila Marçal e esse é o nosso De Bem com a Vida. E hoje eu tô aqui com a Marisa de Souza Bela Voar, né? Pronúncia certa, Marisa? Exatamente. Que ela é professora, né? E também é consuleza na França, na cidade de... Rennes. Cidade de Rennes. Gente, eu já tentei decorar 1 milhão de vezes, eu tento, não funciona. E ela vai contar um pouquinho pra gente como é a vida na França, né, Marisa? Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou realmente muito feliz de saber que uma ex-aluna minha tem um trabalho tão importante na cidade. Obrigada. Tem um trabalho maravilhoso. Eu não sabia e fiquei muitíssimo feliz de saber que você está aqui e fazendo esse trabalho. Obrigado. É muito bom quando a gente reencontra os nossos mestres e gera orgulho para eles, né? Você é uma grande inspiração para mim na minha vida toda. É muito legal que na outra vez que você veio, muitos comentários de alunos falando assim: eu aprendi francês com ela. A gente tá falando mal o bonjour como ça va, mas a gente tem orgulho de falar que foi seu aluno que aprendeu francês com você. Sim, a gente trabalhou um pouquinho como voluntária, né, na escola, lá no Júlio César. Teve um momento que eu propus à diretora da escola se eu poderia dar essa aula de francês para aqueles alunos que estivessem dispostos. E, para minha surpresa, a sala tinha mais de 30 pessoas, 30 alunos, e todo mundo estava interessado, né? Ao menos o bonjour e comment ça va, isso aí saiu. Ficou gravado. Se tu plaît, s'il vous plaît, né? Sim, muito. Olha, eu estou descobrindo mais ainda, estou mais feliz ainda. Um abiantou que não está na hora ainda? Isso, abiantou, mas sim. Olha, que legal. A gente se esforça pelo menos pro mínimo. Legal, muito bom, viu? Alguma coisa, eu acho que é importante na vida da gente é nós passarmos na vida das pessoas e deixarmos alguma coisa, né? Se ficou ao menos um pouquinho disto, isso aí é que é importante na vida da gente. Que a gente deixe alguma coisa, um legado, mesmo que seja simples, né? Porque a gente, como professor, a gente tem a vontade de despertar nas pessoas, nos alunos nossos, aquela vontade de fazer alguma coisa de bom, né? De conhecer uma outra coisa, de sair da normalidade. E é isso que é importante, né? Isso que é importante. Assim, Maris, igual eu falei, você trouxe isso pra gente, a possibilidade de um mundo novo, de coisas novas, né? Uma escola pública, né? E assim, ainda não conheço a França, mas pretendo conhecer, sabe? Sim, com certeza. Eu falo que a minha paixão pelo francês, pela França, ela não vem só do idioma ser bonito, de ser charmoso falar, mas vem dessa história de estar com você, do seu exemplo, que foi muito, muito forte, muito marcante pra mim. Obrigada. Não vou falar que ano, não vou falar quanto, porque a gente é muito novinha, né? Não vamos falar de ano, vamos deixar isso de lado. Exato. Ô, Marisa, quando e por que você foi pra França? Bom, eu fui para a França no final dos anos 2005, tá? Sim. Mais precisamente dia 26 de outubro de 2005. Essa data eu não posso esquecer nunca. E nesse tempo todo eu estive na cidade de Rennes, na capital da Bretanha, tá? Porque a França é dividida em várias regiões. Eu estou nessa região que se chama Bretanha. Uma região maravilhosa, muito linda, e que me proporcionou várias coisas, né? E desde esse tempo eu sempre cheguei na França e eu posso dizer que eu fui bem recebida, tá? Pelos franceses, pelas pessoas que me acolheram, que me conheceram. Se existiram momentos difíceis, posso dizer que sim, mas eu sempre tive uma boa receptividade na França. Sim. E você, vou falar, né, pra mim, como professora, sempre foi uma mulher muito altiva, assim, com uma energia, tipo assim, eu sou capaz, competente, e, assim, se existisse um limitador, seria só você mesmo. Eu penso que antes mesmo de a gente ouvir falar em empoderamento, né? Em 2005, quando eu saí daqui, eu já pensei que
A França, eu poderia explorar o que eu poderia encontrar lá. Eu deveria sair da minha zona de conforto. Não só eu não era turista, mas eu era uma pessoa que veio para a França para me instalar na França, né? Eu tinha aqui em Pedro Leopoldo eu era um titular, eu tinha o meu lugar onde eu trabalhava, na escola e tudo, mas uma vez deixando isto e me instalando na França, eu penso que eu deveria buscar meios para que eu crescesse nessa sociedade. E se ela me ofereceu, eu ia abraçar isso com com muita garra. E é isso que eu sempre tive vontade. Mas se a França me abre as portas para mim, então eu vou estar pronta para isso. E desde quando eu cheguei na França, eu não parei de estudar. Tá? Eu sempre busquei estudo, eu sempre busquei abrir o meu lugar, fazer a minha vida naquele país. Sim. E então, quando as oportunidades apareceram, aí então eu estava, vamos dizer, pronta, mas eu estava apta, eu estava buscando o que eu alcancei naquele país. Não que seja assim uma coisa, para mim era importante, era uma coisa que eu deveria fazer. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Você não chega num país estrangeiro e você fique como turista, pensando que aquilo ali um passeio, é maravilhoso, é lindo, é romântico, né? É uma outra sociedade. E eu cheguei na França. Eu me casei na França, então você não vive só em lua de mel, você tem que buscar também abrir o seu espaço como mulher, como pessoa, como trabalhadora. Então, é isso que eu busquei sempre quando eu cheguei na França. Então, dia 26 de outubro de 2025 são 20 anos de França. Sim, né? Sim, 20 anos de França. E como você falou, assim, praticamente 20 anos. Antes de surgir a palavra empoderamento, você já estava se empoderando, né? Justamente. Quer dizer, gerando sua estrutura, como você falou. Você não foi lá a passeio, você foi lá para viver na França. Eu fui para viver. Então, isso eu tinha dentro da minha cabeça. Como eu vim para cá, eu pensava o que é que eu posso fazer. Eu sei, aqui em Pedro Leopoldo, antes de ser professora, eu era cabeleireira, né? Eu tive salão de cabeleireiro muitos anos, desde minha adolescência. Isso eu sabia fazer muito bem, porque eu fiz vários cursos aqui, eu tive meu salão de beleza aqui, mas eu nunca parei. Eu fiz a faculdade aqui em Pedro Leopoldo, fiz minha pós-graduação aqui, e chegando na França foi a mesma coisa. Eu comecei por essa via, que eu pensei que eu poderia, mas depois eu falei, não, eu quero mais do que isso. Então, eu entrei para a faculdade e fui fazer tudo de novo. Eu fiz até o meu mestrado na França. Então, eu não parei. Você é mestre em quê, Marisa? O meu mestrado era em sociedade, política, sociedade, todas as Américas. Não é? A gente estudou... na realidade, o mestrado que eu fiz se chamava Les Amériques, que eram as Américas. Então, eu estudei todos os aspectos das Américas, tá? Seja a América do Sul, a América do Norte, Central, a situação econômica, política, em todos os aspectos. Sim. E no final das contas, no final do meu mestrado, eu fiz uma tese, essa tese minha, né, que eu trabalho a redação de final de formação, que foi sobre 2 quilombos que eu vim pesquisar aqui em Minas Gerais. Um aqui em Pedro Leopoldo, que era o quilombo que é o quilombo do Pimentel, e o outro quilombo que é em Bom Despacho, o quilombo da Dona Sebastiana, lá na cidade de Bom Despacho. Então, eu fiz essa minha pesquisa nessas duas comunidades para finalizar o meu mestrado. Ah, que show. Então, esse mestrado das Américas
foi te conduzindo para ser consuleza? Nessa época você já era? Não. Na realidade, esta minha formação, ela me conduziu para ser o que eu exerço como profissão, hoje em dia também, que eu sou tradutora juramentada pelo Tribunal da Cidade de Rennes. Tá? Isso aí eu obtive a certificação como tradutora juramentada, tradutora e intérprete. Foi em final de 2010, tá? Que eu comecei a trabalhar como tradutora juramentada. Sim. Então, até hoje eu trabalho com isso. E depois, para ser consuleza honorária do Brasil, em toda a região da Bretanha, tem exatamente 1 ano. Ah, que chique. Então, tradutora juramentada seria o quê, Marisa? Alguém que você vai em julgamentos mesmo? Tem essa pegada aí? Uhum. Ou eu que estou viajando demais no nome? Sim, a tradução e interpretação juramentada, ela abre um campo enorme para mim. Eu trabalho eu trabalho com a justiça praticamente. Eu trabalho com os procuradores, com desembargadores, eu trabalho com advogados, eu trabalho com a justiça. Como assim? Eu acompanho as pessoas que estão necessitando de um intérprete nos tribunais, nas delegacias, quando as pessoas estão sob custódia. Eu acompanho as pessoas quando elas vão ser julgadas. Né? Nós temos um tribunal que é o Tribunal Correcional e temos o tribunal, também outros tribunais. Então, eu trabalho exatamente com esse tipo de coisa. Acompanho as pessoas, às vezes vou com a polícia para a penitenciária, nos centros, nos presídios, acompanho as pessoas nesse trabalho quando elas estão precisando. Sim. A justiça me convoca e eu me apresento para acompanhar essas pessoas em todas as situações possíveis e inimagináveis. Seja nos hospitais, né? Uma pessoa que sofreu uma agressão, eu acompanho essa pessoa no hospital. Seja na medicina legal, né? A gente vai na medicina legal quando a pessoa precisa, juntamente com a polícia. E também tem o lado mais simpático, que é quando tem casamentos. Eu acompanho, eu faço a tradução, a interpretação do casamento para as pessoas que, se tem alguém que não fala português, um dos noivos que não fale português, que não fale, desculpa, não fale francês. Sim. E que fale português, claro. E aí, então, eu faço juntamente com... porque lá o casamento é realizado na Câmara Municipal. Então, eu acompanho essas pessoas. Na Câmara também tenho trabalho nos tabeliões. Quando a pessoa vai fazer uma união estável, eu os acompanho nesse trabalho aí de fazer a interpretação quando a pessoa precisa de saber o que vai ser feito nessa união estável, o que vai ser decidido. Sim, então, além de ser uma profissão, né, de comunicação, é também de confiança, né? Porque muito de pra confiança. Quem está ali, que não entende o idioma, não fala nada, vira alguém que vai falar, olha, você tá assinando isso aqui que você vai casar ou que você vai passar seus bens pro outro. Exatamente isso. É uma profissão... na realidade, eu fiz juramento, né, diante de toda a corte do Tribunal de Rennes, quando eu fui nomeada tradutora. Então, eu fiz o meu juramento e, ao fazer o meu juramento, eu, então, me comprometo a ter esse sigilo das situações de cada pessoa, né? Eu tenho que ser uma pessoa discreta, porque a vida das pessoas, às vezes, fica nas suas mãos. Você fica sabendo de tudo que acontece, tudo que acontece com as pessoas. Então, isso aí é um segredo profissional. Tá? Eu sou obrigada a ter esse segredo profissional, de não dizer, não contar, não divulgar o que as pessoas passam entre 4 paredes numa sala
de quando a pessoa está sob custódia, ou numa medicina legal, ou agora o casamento não. O casamento a gente festivo, né? Festivo, é muito lindo. Já fiz vários casamentos, inclusive de uma menina aqui de São Benedito, perto de Belo Horizonte, e foi muito lindo. Isso aí não tem problemas. Mas quando é questão de justiça, a gente tem que guardar segredo, sigilo. É algo necessário, fácil necessário para a profissão, né? Isso, por isso que a gente tem essa discrição, né? Tem que ser discreto para poder não colocar a vida das pessoas a público, né? Isso aí é importante. E a gente, né, falando dessa mudança, assim, o que foi mais difícil para você quando saiu daqui do Brasil e foi para a França? É frio? É comida? É a cultura que é completamente diferente da nossa, né? Sim, realmente, quando a gente atravessa a fronteira, né, e quando a gente faz essa mudança de vida e a gente chega na Europa e a gente se pergunta muito como é que eu vou vestir, como é que eu vou me vestir, porque não tem nada como a gente não veste igual aqui. Aí eu tenho que o clima, às vezes, ele é muito difícil e você tem que se adaptar. Da saudade do nosso sol, da saudade da nossa vida aqui, que é um pouco... A gente a gente fica muito mais à vontade, né? Lá a gente tem às vezes o frio é longo, o inverno é longo para nós, então... Mas tem calor lá em Rennes, como é que o calor vem? É aquele calor de arrebentar? Porque dizem que é extremo, né? Muito frio e muito quente também. Exatamente, é justamente isso. Nós temos o que a gente chama de canicula. A canicula é quando dá assim, no verão. No verão, nós temos verão, 4 dias, 5 dias de sol a 40 graus. E aí, depois, no dia seguinte, no quinto dia, a temperatura baixa, vai assim, lá para 10, 12. E aí dá aquela sensação horrível, né? O nosso verão normal, às vezes ele é cortado ele é feito dessa forma. Ele se apresenta assim. Lá nós estamos em pleno verão, mas não é certo que a gente tenha o sol todos os dias, né? Não é certo. É verão, mas às vezes você pode sair com uma roupa mais leve, mas nem sempre. Desculpa, gente. Saúde. Acontece. Obrigada. Atensué. Atensué, eu não vou saber. A saúde mesmo, saúde nossa. Mesmo. Merci. Eu ia falar que era salu. Salu é de brinde, né? O salu como a gente diz, olá. É olá. E quando a gente brinda, a gente fala santé. Santé? Santé. Ixi, vou saber. Porque eu queria começar o programa falando, né, um olá em francês, mas esqueci de perguntar. Então, salut. Vai lá. Então, Marisa, você, né, tem questão da cultura, você fala que o clima também é diferente. Eu acho que pra você não tem dificuldade questão da vestimenta, porque você é elegante aqui, elegante lá. Obrigada. Né? Mas, igual, questão do idioma, você, quando foi pra lá, você já sabia falar francês? Eu já tinha um domínio do francês, né? Eu já tinha um pouco de domínio, por isso que eu comecei a dar aula para vocês aqui na escola. Foi uma forma de treinar? Foi uma forma de treinar, mas eu já tinha um pouco conhecimento, porque pelo fato de já ter ido várias vezes na Europa, então, e já ter estado lá alguns meses já antes desse tempo definitivo meu. Então, é uma língua que eu gostei e que eu não parei de estudar. Aliás, a gente não para de estudar o francês nunca. A gente sempre está aprendendo, né? Hoje eu tenho esse domínio da língua francesa, mas também da língua, vamos dizer, do vocabulário jurídico. Tá? Do vocabulário jurídico, que agora, depois deste tempo que eu trabalho com a justiça, aí eu também já tenho esse domínio desse vocabulário jurídico. Mas eu já sabia um pouco, mas eu não parei de estudar o francês, sabe? Sim. A gente já
tem que estudar um pouco. Todo o tempo a gente está fazendo leituras, lendo jornal, ouvindo rádio, ouvindo música e etc. Né? Sim. E o que veio primeiro para você, né? O idioma, eu gosto de ser casada com francês, você conheceu ele primeiro, depois foi aprender? Como é que foi isso na sua vida? Não, no primeiro foi o idioma mesmo que idioma? apareceu. Primeiro foi o idioma, então eu acho que o idioma abriu essa porta, né? O idioma fez com que eu tivesse a oportunidade de conhecer pessoas, né? Então, a importância das pessoas, da pessoa conhecer uma língua, uma outra língua, porque isso te abre portas, não só no campo sentimental, mas também no campo profissional. Isso aí, eu penso que quando eu me apresentei para fazer esses trabalhos com a justiça, o que pesou muito é o meu trabalho, que eu já tinha esse domínio da língua francesa, mas também o meu trabalho como professora no Brasil. Sim. Porque eu gosto de falando aqui, né, Marisa, que é importante lembrar que você foi para lá, né, com tudo organizado, você trabalha lá. Então, assim, o casamento faz parte da sua vida na França, mas você tem um profissional muito, muito bonito, muito importante lá, né? Que é o que, não é falar que norteia a sua vida, mas que também faz parte da sua vida lá, né? Sim, sim, então, é realmente isso. Eu penso que nós mulheres, a gente, mesmo com o casamento, a gente tem que abrir nosso espaço, sim, sabe? Como você está aqui nesse momento trabalhando, você tem a sua família, mas você abriu este espaço para você. Então, as mulheres, nós devemos fazer isto, abrirmos o nosso espaço. Mesmo se nós temos uma prole grande, muitos filhos, que a gente tem uma família muito numerosa, que a gente tenha várias coisas, mas o nosso trabalho como mulher, a gente deve se posicionar e abrir o nosso espaço. É o que eu acho que a língua francesa chegou para mim bem antes do meu casamento. E o casamento, ele veio depois, mas isso aí não quer dizer que você se estagna. Que a gente vai ficar esperando só o casamento resolver a minha situação. Não mesmo. Não, eu como mulher, eu quero ver até onde eu vou. Eu quero abrir o meu caminho, fazer a minha vida como mulher. Sim. Entendeu? E é muito importante quando você fala isso, porque provavelmente lá você não pode expor os casos, mas você pode encontrar às vezes com muitas mulheres que vão com esse sonho de Europa, esse sonho encantado, e que acabam se frustrando porque às vezes aquele relacionamento bonito não era bem aquilo que elas imaginavam, e quando não tem uma profissão, quando não se estabelecem, né, aquela coisa se recolher e voltar para casa, né? Exatamente. Não vou contar as histórias, mas tem essas situações, existem situações que são muito, às vezes, de vulnerabilidade, em que algumas pessoas se encontram justamente porque não quer dizer que nós estamos casadas com uma pessoa estrangeira, um francês ou um alemão ou alguma coisa assim, que nós estamos seguras nessa condição. O casamento é como um casamento no Brasil. Então, as pessoas podem se comportar como se comportam em outro país também. E aí, então, você tem que fazer a sua história, a sua vida, para que, se houver, se você estiver em situações de dificuldade, você possa se manter, você possa dizer, não, isso aqui sou eu que consigo, eu sei fazer isso e eu vou continuar assim, porque eu sou assim e a minha vida ela vai ser assim. Você não pode deixar as pessoas decidirem para você, né? No caso que eu digo, se você estiver casada com uma pessoa estrangeira, que ela vai decidir a sua vida. Sim, se você fica lá é porque você está com essa pessoa. Se você não está mais, você tem que, né, você tem né? Que saber, você tem que, porque o que eu sempre pensei comigo, e às vezes até dou conselhos para aquelas que chegam, aquelas pessoas que eu conheço, que eu posso ter um pouco mais de intimidade. Quando eu percebo que as pessoas estão numa situação muito difícil,
no caso, mulheres, em situações muito difíceis. E se eu puder dar um conselho, olha, vocês, faça isso, faça assim, porque quando você chega, você fica vislumbrada com aquela coisa, com aquelas casas lindas, com aquela situação maravilhosa, mas não é só isso. E você, se de repente, até pode acontecer de você ficar viúva. Sim. Né? Você pode acontecer do casamento, ou do namoro, ou noivado, terminar. E você já cortou o seu vínculo aqui no Brasil. E aí e agora? Como é que eu faço? E aí? Então, desde que a pessoa chega, a pessoa deve se posicionar. Sim. Ela vai buscar a sua posição, o seu lugar, vai buscar a sua vida. Sua independência, Independência completa. Sim. Porque qualquer coisa pode acontecer, como aqui também, né? Mas o mais difícil é que nós estamos longe da nossa família. É sair do ninho, né? A gente saiu do nosso ninho, da nossa zona aqui de conforto, vamos dizer assim, que viver com a família próxima da gente, viver no nosso trabalho aqui. E aí, com a nossa cultura, com a nossa idioma. cultura, justamente, com o nosso idioma, o que quando a gente chega lá, vamos fazer diferente aqui, não é assim. Não dá para fazer com o jeitinho, não Sim. dá. A gente não dá para fazer uma gambiarra. Uma gambiarra, não dá para fazer. Então, assim, muitas vezes as pessoas se tornam vulneráveis, tá? De acordo com as minhas experiências que eu vejo lá, elas se tornam vulneráveis justamente porque tentou ir por um caminho um pouco mais fácil. Sim. E esse caminho fácil, ele não existe, né? Se entregou no exterior. Nas promessas de amor, de trabalho, Justo. de uma vida nova, igual foi o sonho dourado da Europa. Isso. Né? Porque todo mundo, a gente ainda tem essa visão, né? Daquela salvação, né? De uma outra história. Isso. Não. E quando você, no seu caso, construiu bases sólidas, você sabe, indo para lá sabendo falar muito bem o idioma, você, né, já tinha uma profissão aqui e foi lá, né, consolidar ainda mais sua profissão, Isso. né? Até chegar agora 1 ano sendo consuleza. Tem Sim. toda, eu vou falar com muito orgulho, tá? Mas, eu tenho entrevistas maravilhosas aqui, só cortando um pouquinho, e eu acho que, pra mim, assim, eu fui muito brindada quando eu pude trazer você e suas irmãs aqui, né? Sim. Ivone e Suzana. As minhas irmãs têm um trabalho maravilhoso nessa cidade aqui. Sim, eu sim. acompanho de longe e tento acompanhá-las de longe, e é muito lindo o trabalho delas aqui, importante. Exato. E assim, eu fui brindada, né, por te receber aqui, mas exatamente isso, eu falo quando eu falo questão da altivez, é uma independência, uma força, né, e construindo bases sólidas, né. Então você hoje, por exemplo, vive na França, mas se você quiser ir para algum outro país, você sabe que assim, vai haver limitadores, mas você tem profissão, você tem condição, e você pode ir com segurança. Isso. Desde quando eu fiz 4 anos de casada, eu já obtive a nacionalidade francesa. Então, quer dizer, esses anos todos, desde quando eu cheguei na França, eu nunca estive, vamos dizer, em situação ilegal. Eu cheguei numa situação completamente, com tudo organizado, né? Era uma das preocupações do meu marido. De quando eu fiz 4 anos de casamento, ele já tinha apresentado, nós já tínhamos organizado todo o meu dossiê, e meu dossiê de naturalização, no final de 4 anos, eu obtive. Então, eu tenho todos os documentos franceses, eu tenho tudo, eu voto na França, então eu sou cidadã francesa. Neste ponto aí, eu posso dizer que não é um privilégio, é uma coisa que a gente deve procurar a gente fazer. Né? É necessário. É necessário que você esteja com seus documentos em dia. Mas não só os documentos franceses, os documentos também brasileiros. Tá? Foi uma das coisas que foi observada, porque quando eu me apresentei para ser consuleza honorária do Brasil, eu estava com todos os meus documentos, e estou com todos os meus documentos brasileiros em dia. Sim. Eu voto no Brasil, eu tenho minha carteira de identidade, eu tenho meu CPF, eu tenho tudo está em dia. Então, eu acho que minha mãe, ela falava muito conosco, quem anda no direito, o direito tem. Essa frase, ela fica sempre na minha cabeça, e parece que
como eu trabalho com a justiça, e então eu sempre tenho isso comigo. Quem anda no direito, direito tem. Sua mãe, ela foi fundamental, assim, tanto para você quanto para suas irmãs, né? Igual Suzana estava contando a história da fazenda. Isso. Né? Aí depois Ivone entregou que teve um trecho que ela pegou ela na... Sim, minha mãe carregou a Suzana nas costas para que ela não chegasse na escola com os pés sujos de barro. Era uma mulher visionária também. A minha mãe era uma pessoa que ela dizia, gente, estuda. Estuda para vocês terem a vida de vocês. Então ela... E meu pai também, nosso pai também. Ele falava muito, ele tinha essa coisa com ele da gente alcançar alguma coisa melhor. Através do estudo. Através do estudo. Então, mãe, ela sempre dizia isso para a gente. Ela tinha essa ideia que pelo estudo você chega em alguma coisa. Sim. E ela tinha razão. E você vê isso, por exemplo, nas suas sobrinhas, igual Suzana, né, no direito, Maísa também, Marcela também. Como é que é para você ver essa questão dessa continuidade? Porque o que eu observei na outra entrevista, e eu as conheço, é que elas sentem muito orgulho de vocês três, sabe? Né, cada uma lá com suas mães, né? As três, não tem diferença. E com você também. Como é que você sente, né? Como eu falei, exemplo para mim, né, para os seus alunos, mas nesse âmbito familiar, né, com as suas sobrinhas. Não, com meus sobrinhos e tudo, eles sempre falam, né? As minhas sobrinhas falam, vocês são um exemplo para a gente. Na realidade, nós somos 4, né? Porque tem a minha outra irmã que mora na Suécia. Ah, sim. A Mônica, né? Então, que é também uma referência de mulher guerreira. Ela que foi primeiro para a Europa, e como ela foi primeiro para a Europa, isso também me inspirou, entendeu? Me inspirou porque ela sempre falava, venha, porque você pode fazer sua vida aqui. E eu achei que tinha as possibilidades, mas ela foi primeiro. Então, ela mora hoje num país muito moderno, um país maravilhoso, que é a Suécia, e que serve de inspiração. Ela é a última, é a mais nova, a caçula, mas que inspira também os outros, pelo tempo que ela está lá, mais de 30 anos, né? E tá na Europa. Então, ela dá aquela imagem para a gente, olha, gente, desse jeito aqui funciona, desse jeito aqui funciona, vamos por esse caminho. Sim. Isso é muito importante para a nossa família, para os sobrinhos e também para as pessoas que a gente serve como se fosse uma referência. Sim. Não é só para a família, mas nós temos vizinhos, nós temos amigos, nós temos primos, e que isso aí sirva. Talvez alguma coisa a pessoa fala, olha, deu certo. Sim. E por que não? Eu acho que, assim, igual eu te falei, uma das coisas que me marca, principalmente, né, igual eu fui sua aluna, essa questão do estudo, de se preparar para poder viver os processos, né? A gente sabe que sem conhecimento as coisas não vão fluir. Isso. Então, acho que o que me marca muito, igual eu te falei, a sua força, a sua personalidade, mas também a questão de estudar. Não adianta eu ter muita vontade e eu não estar preparada para as oportunidades. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que mãe falava, gente estuda, porque o tempo passa rápido. Realmente, o tempo passa muito rápido, e da vida da nossa juventude, né? Que enquanto você está com o seu de 18 até 35 anos, o tempo passa muito rápido. Mas antes disso, você tendo uma base de estudo, as coisas vão se abrindo para você, né? Hoje em dia, as pessoas talvez tenham uma consciência maior disso, porque são tantas possibilidades de trabalho, até no mundo, né? Então, eu acho que o estudo não tem saída. É com ele que a gente vai. Eu queria mandar um salu para a Mônica. A Mônica, ela fala francês. Foi ela que me inspirou nesse francês, porque ela fala francês. Eu vou contar daqui a pouquinho a história, como é que eu me iniciei no francês. Ela fala espanhol, ela fala sueco, ela fala inglês. Fiquei cansado só de ouvir. São muitos idiomas, hein? Então, ela fala um francês fluente, escreve.
O sueco, ela fala fluente e escreve. O inglês, a mesma coisa. O português, que é a nossa língua, claro. Então, assim, ela é uma mulher inspiradora também. E eu me lembro uma vez que eu fui, uma das vezes que eu fui estar com ela, e ela me levava para... A gente tem uma mediateca. Mediateca é uma biblioteca, mas com mídia, com coisa, tudo que a gente quer, música e etc. A gente ia lá, na época, pegar discos, CDs, para poder ouvir em casa. Aí ela, logo que eu cheguei, na primeira semana, vamos na FENAC, vamos comprar um dicionário para você. E à noite, você vai escrever, ler, ouvir as músicas que a gente alugava, pegava os CDs na mediateca da cidade, e você vai falar e ler e cantar. E assim ela me ensinava o francês. E ela foi primeiro para a França? Sim, ela foi primeiro para... Ela morou na Bélgica e depois na Suécia. Bacana. Mas ela me inspirou, vamos dizer, nesta minha caminhada na Europa. Foi ela que me inspirou. E quais outros países da Europa que você conhece, Marisa? Na Europa eu conheço Portugal, né, que eu já fui várias vezes. Não fui em outros países, porque a França é tão diversa. Sim. Que a gente, quando tem oportunidade, eu viajo pela França para conhecer as outras regiões. A França é como o Brasil, com as regiões. Cada região é diferente uma da outra, né? Então, eu vou... Quando eu tenho oportunidade, nós temos, aí a gente viaja muito na França mesmo, para conhecer um pouco. Eu ainda não conheço toda a França, né? Você falando a questão do trabalho, né, na tradução. A gente sabe, por exemplo, você falou dentro da França, são regiões diferentes e cada uma deve ter carregar um sotaque um pouco diferente, algo diferente. Sim. E aí, no seu trabalho, né, como intérprete, quando você encontra uma pessoa que fala português, mas não é brasileira, você percebe, assim, existe alguma dificuldade por sotaque, alguma coisa do tipo, ou é super tranquilo para você, por esse conhecimento de idioma, se comunicar? Hoje é um pouco mais tranquilo, é mais tranquilo para mim. No início, às vezes, eu tenho dificuldade de compreender o português de algumas regiões de Portugal. O norte de Portugal, eles têm um português um pouco um pouco difícil para a gente entender, porque tem outros vocabulários, outros vocábulos, vamos dizer assim, desculpa, que são bem diferentes da nossa língua portuguesa do Brasil. Mas, mesmo assim, não tem um problema. É compreensível, sim. As pessoas que são de Angola, que eu trabalho com todos os países lusófonos, e então, esses países, essas pessoas que são efetivamente meus clientes, eles, às vezes, eu tenho uma dificuldade, mas a gente se entende. Eu peço para repetir novamente, às vezes eles me explicam alguma coisa. Então eu já sei qual que é a palavra em português do Brasil. E aí, para traduzir e interpretar para o francês. Como professor de português, me fale o contexto da palavra daquela frase. Falando como professora de português, me fale o contexto daquela palavra na frase, né? Por exemplo, eu falo uma palavra que é um pouco diferente. Coloca ela numa frase aqui para eu compreender que palavra que é sim. essa. Por exemplo, eu tenho uma palavra de Angola, por exemplo, que é a palavra alambamento. Essa palavra alambamento eu não conhecia. E mesmo o contexto eu não sabia o que era. Então, no meu escritório, teve um casal que veio para que eu traduzisse um documento desse alambamento. E aí eu não entendi o que era esse alambamento. E depois eles me explicaram. O alambamento, na realidade, em Angola, é quando as pessoas estão noivos. Eles estão noivos. E é o casamento tradicional
em Angola. Uhum. E também parece-me que em Moçambique. É um casamento tradicional, assim, onde cada família traz as coisas para poder oferecer para os noivos e ali, então, o casamento está oficializado. Legal. Isso é alambamento. E eu não sabia. Agora eu já sei o que é isso. Você falando isso porque, igual a gente sabe que tem diferenças de cada país, de região. É muito legal que o marido da minha sogra, ele era de Caldas da Rainha. E aí, assim, a gente conversava com ele, ele tem diferença do português de Portugal, claramente, para o brasileiro. E aí, eu lembro que quando ele faleceu, os filhos dele se encontraram, né? Um mora aqui no Brasil e o outro morava em Portugal. Isso. E aí, quando eles conversaram, eu falei, gente, tá, é português. Mas eu não entendia nada. Eu falei, pode beleza. pode acontecer. Por exemplo, a primeira vez que eu fui em Portugal, e eu estava precisando de uma informação, né? E perguntei a alguém na rua se... Uma informação. Aí a pessoa falou comigo, não estou a ver. Uhum. Não estou a ver. Mas aí eu falei, mas ele não está a ver? Não, ele queria falar, eu não estou entendendo. Eu não entendi. No brasileiro, em português do Brasil, a gente fala, eu não estou entendendo. Né? Não entendo o que você falou. Mas a pessoa disse, não estou a ver. Aí eu pensei um pouquinho, falei, ele está dizendo que ele não está entendendo. Entendeu? Então, assim, ele teve dificuldade de me entender o que eu disse, mesmo se sendo a mesma língua portuguesa, Sim. mas é o português de Portugal e nós temos o português do Brasil. Então, entre nós mesmos, a gente tem umas confusões. Gente, eu vou contar essa. Eu trabalhava numa loja e aí passou uma pessoa pedindo informação. Ela queria chegar na PAI. Na PAI, acho que é na PAI, ou era pra lá da PAI. Aí eu falei que, olha, você tá vendo essa rua aqui? Você vai pegar ela, vai andar nela aqui. Quando ela bifurcar, você vai continuar na parte de cima. E aí eu falei, você segue a vida toda? Na hora que eu falei, segue a vida toda, a dona da loja rachou os bicos de mim. Falei, você segue a vida toda, que você vai andar até você morrer? Eu falei, não, você vai andar bastante até chegar onde você precisa chegar. Isso. Então, às vezes, não é nem que a palavra é diferente, mas a expressão é a expressão diferente, que é né? diferente, justamente. Marisa, e aquela coisa, a gente tem que fazer vou fazer aquela pergunta clássica. A comida francesa é realmente boa? Muito. Muito boa. É muito deliciosa. Quando a gente vai no restaurante verdadeiramente francês, a comida é excelente. É muito boa. O francês, eles gostam muito de fazer coisas com um caldo, sabe? Com uma soça que a gente fala, né? Suculentos? Com muito creme. Eles usam muito creme. Cada região tem a sua especialidade, né? A região que eu moro, a especialidade de lá são os galettes, crepe. Tem creperia, nós temos creperias para todo lado, mas são muitas mesmo. E os crepes que eles fazem, eles são recheados, né? A gente pode colocar vários recheios, várias coisas. Então, nos marchés, né? Nas feiras livres, aos sábados ou dia de semana, nós temos a venda disso, que todo mundo é típico ir no marché para poder a gente comer essas galetas que a gente fala, que às vezes ela é feita com a farinha de sarrasin. É uma farinha escura, é uma farinha de trigo escura, que é muito boa para a saúde, porque ela não tem glúten. E aí, então, tudo da região. E também nós temos, para bebida, nós temos na nossa região, a cidra, né? Sim. Que não tem nada a ver com a cidra que nós temos no Brasil, mas é a cidra que lá tem muita maçã, muito mesmo, muita pera. E isso aí faz com que a indústria da cidra seja muito desenvolvida na nossa região. Na região da Normandia, principalmente, que é tudo próximo. E qual que é o seu prato preferido? Na França? Na França. Na França, eu gosto muito de... Porque como eu moro na região marítima, né? Muito próximo da costa, eu adoro os mexilhões. Adoro mexilhões.
que nós temos muito, meu marido ele faz muito bem, mexilhões. A gente pode fazer de vários sabores, né? Eles fazem com pequenos pedaços de bacon, assim, sabe? É muito gostoso, eu gosto muito. Mexilhões, mas também a gente come também muitos frutos do mar, que são as ostras. Tá? Claro que não é o ano todo, tem as épocas. No Natal, por exemplo, nós temos muita ostra. Então, a gente faz os pratos de frutos do mar. O que é o clássico, assim, um arroz e feijão do dia a dia lá do francês? Batata. Batata? Lá o francês come batata, macarrão. Queijo também tem? O queijo, assim, no almoço e na janta. E entre as refeições. Mas, na realidade, o queijo francês, ele não dá certo para o café da manhã, como o nosso queijinho mineiro. Sim. O nosso não tem jeito, né? Inclusive, teve queijo de Minas que ganhou o prêmio na França. Sim. Né? Mas o queijo francês, normalmente eles comem como... É como se depois da comida, depois tem o prato, tem a entrada, sempre tem uma entrada, tem o prato principal, e aí tem o queijo, o prato de queijo. Sim. Que vem depois. E com salada, você faz uma salada de alface, você come com queijo e pão, o pão sempre na mesa francesa. Sim. Então por isso que os pratos também são menores, porque tem mais refeições, né? E tem muitas refeições. A gente não come, porque aqui a gente come arroz, feijão, isso tudo, né? Num prato só? Num prato só. Delícia. É uma delícia. Eu senti que Marisa não veio aqui pra ver a gente, ela veio pra poder matar só de comida. Brincadeira. Gente, já comi demais, tô comendo até não poder mais, você sabe? Minhas irmãs não sabem mais o que faz. Gente, faz pra mim, quiabo, e tá ótimo, tá delicioso. Quando a gente saiu daquele dia da rádio, a senhora queria comprar mostarda, couve, isso aí é que eu quero. Então, a gente tem o prato, sempre a entradinha, né? Uma entradinha simples, e tem também os pratos principais, que aí vem a batata com alguma carne, e depois a salada de alface, uma salada de alguma coisa, uma verdura, e normalmente é alface, que nós temos muitas na nossa região. Muitas qualidades. E fruta lá, então, é maçã, pera? Maçã, pera, é a fruta da nossa região. Tem frutas, tem morango, morango, mas atenção, tem frutas que todas vêm de fora, né? Vêm da Espanha, por exemplo, que é mais quente, né? Sim. Então, frutas que são de clima frio, como a maçã e a pera, nós temos o ano todo. Agora, as outras frutas vêm somente no verão. Por exemplo, a melancia, normalmente a gente vai ter boas no verão. Sim. Depois, no inverno, ela vai ter, mas não é de boa qualidade, porque elas vêm de longe e aí não tem gosto. Então, a gente come essas frutas de verão, durante o verão, as ameixas, tem ameixa, tem frutas vermelhas, sabe? Isso tudo aparece no verão. Sim. Você conhece a Torre Eiffel? Sim, conheço a Torre muitas vezes. Eu já estive várias vezes na Torre Eiffel, né? Paris é uma cidade maravilhosa. É uma cidade de sonhos, sabe, Paris? Então, já estive várias vezes na Torre Eiffel. Tem aquele ali, o Rio Sena, onde a gente pode fazer o passeio de bateau-mouche, né? Que fica o tempo todo circulando vários barcos. E é muito linda a cidade de Paris. Vale a pena. O Louvre, sim, já fui no Louvre. É obrigatório, né? A primeira vez que eu fui ao Louvre foi a Mônica, minha irmã, que me levou. Eu fui com ela há muitos anos atrás. Mônica também é professora? Mônica é professora, ela deu aula há muitos anos também. Ela Quatro irmãs professoras? 4 irmãs professoras. Que legal. Ela dava aula lá no Salesiano, né? Na escola do Salesiano, em Aracaju. Né? Antes dela ir embora, ela trabalhava no Salesiano. Mônica é do mundo, né?
Ela é uma pessoa, falando tantas línguas assim, ela tem facilidade. Muito, muito boa em línguas, né? É muito curioso que eu sou muito curiosa de mapa astral, essas coisas assim. Sim. E o perfil dela, pelo que você está falando, ela já foi para Aracaju e aí foi pro mundo, foi conhecer muitos outros países. Sim. Ela conhece muitos países, muitos sim. mesmo. Tem gente que vai viver, crescer, morrer naquele lugar onde né, viveu ali, ou vai mudar para um lugar e vai ficar ali. Tem gente que realmente nasceu para explorar. Isso, para explorar, para poder conhecer o mundo, para poder... Vai ver o que está acontecendo lá fora. E sabe? até mesmo abrir caminho, né, e abrir caminho. Ela me abriu esse caminho, ela me mostrou a língua francesa, ela me mostrou a Europa, e eu então pensei, nossa, mas isso aqui... Eu acho que tem lugar para mim. Encantou-se? Encantei com isso aí e fui, sabe? E como é que foi tu receber suas irmãs, nessas outras duas irmãs lá? Minhas irmãs, elas foram, né? Essas Suzana e Ivone. Elas foram para a Europa já várias vezes e foram para o meu casamento, estiveram lá e tudo. E é muito bom esse encontro de pessoas da nossa família lá fora, né? É muito interessante, né? Tem também minhas duas outras sobrinhas que moram lá na França comigo. Mas elas são filhas de Suzana, a filha de Suzana, mora lá na minha cidade. Sim. Que legal. Isso, ela mora lá na minha cidade, estuda e tudo. E a outra que mora, filha do meu irmão, que mora também perto de Paris. Só para contextualizar aqui, eu que a gente conhece Marisa, né, que foi minha professora dos mais, mas vocês são 4 irmãs e um irmão? Nós éramos 5 mulheres e um irmão. Né? Nós éramos 5, nós éramos 6, né? E agora nós somos 4. Livro, né? Éramos 6. Justamente, éramos 6. E nós somos agora 4. Sim. Como eu te falei, né, torno a repetir, é muito bonito ver como as suas sobrinhas têm esse carinho por você, como elas têm vocês, acho que todas, como inspiração, né? Existe uma admiração, uma parceria assim, eu vejo muito bonita, né? Marcela que está sempre com a mãe e com a tia ali em tudo que elas estão fazendo, né? Sim. Quando eu tive contato com ela também, ela falou, cara, você vai ter uma surpresa aí, porque eu falei de você e eu não sabia que você vinha pra cá. Ela falou, olha, você tem uma surpresa que Marisa tá vindo aqui pro Brasil e ela vai lá no programa. E assim, é muito legal, como eu falei, ver essa união de família, né? E como é que foi pra você, assim, você ver a Suzana e Ivone também levando as bonecas pra lá? Sim, Ivone teve uma vez, eu me esqueci o ano, porque eu faço parte de um coletivo Brasil lá na cidade de Rennes. Eu faço parte dessa associação e que regrupa várias associações. Né? E o coletivo Brasil, a gente faz várias atividades anuais, como divulgação de filme brasileiro. Começa agora final de setembro. E toda vez que a gente faz uma sessão de filme brasileiro, nós temos alguém que vai fazer no final uma animação que a gente fala, mas seria a pessoa vai explicar esse filme para o público francês, e falar do contexto do filme, e aí as pessoas fazem perguntas e tudo, a gente convida professores ou convida alguém da comunidade brasileira e para poder vir fazer isso. Isso aí acontece há mais de 15 anos, e eu então entrei nessa comunidade, nesse coletivo, e uma vez nós organizamos, tinha uma feira muito grande, internacional em Rennes. E Ivone foi. Ela levou, assim, eu falei com ela, não traga nada de roupa, traga suas bonecas. Então, ela chegou lá com quase 100 bonecas. E nós, então, tínhamos o nosso stand, e que Ivone, no final, não ficou sem nenhuma boneca. Vendemos todas as bonecas. Então, assim, essas bonecas dela estão no mundo, estão na França. Inclusive, agora teve uma amiga minha, que é francesa, que estava aqui em Belo Horizonte, que há mais ou menos 4 meses atrás ela falou, fala com sua irmã que eu estou indo a Belo Horizonte e eu quero uma boneca a mais para eu trazer. Então, Ivone foi encontrar com eles aqui
em Belo Horizonte justamente para entregar essa boneca. Então, assim, as bonecas de Ivone, elas têm um trabalho, ela tem é muito importante isso que ela faz, porque não é só o trabalho de boneca, essa divulgação das bonecas pretas, Sim. sabe, no mundo. Nas coisas, nós assim, toda vez, você perguntou se eu conheci outro país, eu já estive na Espanha, então assim, toda vez que a gente viaja, nós levamos uma boneca para poder tirar a foto da boneca naquele lugar. Sim. Então, assim, as bonecas de Ivone fazem sucesso aonde elas vão. As bonecas viajam. As bonecas viajam, elas estão sempre presentes na nossa vida, né? A história de Ivone com boneca é muito interessante, é muito lindo, porque é como se ela resgatasse esse lado nosso, de nossa infância, que nós vivemos, sabe? E eu acho que todas as crianças que recebem uma boneca, elas vão guardar isso, porque é uma coisa muito interessante de receber uma boneca de pano. Sim. Né? Não é como você ganhar uma boneca que foi comprada numa loja, boneca industrial. Sim. Mas é uma boneca que foi feita com todo carinho, exclusivamente para aquela pessoa ali. Eu sou artesã também, tá, gente? Ai, que lindo! E assim, o legal, né, seja boneca, seja um outro artesanato que a gente faz, porque eu gosto muito de fazer para a pessoa. Por exemplo, quando eu faço os terços, eu gosto de fazer sobre encomenda, porque eu vou fazer aquilo pensando na pessoa. Eu não esqueço até hoje que uma amiga me pediu um texto que era para um bingo desse pessoal de coisa da igreja católica, óbvio. Eu não sei falar do jeito que era. E aí ela não me falou nada. Eu comecei a fazer de um jeito que eu tinha imaginado. Certo. O negócio deu todo errado. Ai. Aí eu fui fazer ele, era vermelho, a linha branca, vermelho, os Pai Nossos vermelhos e os Ave Marias douradas. Gente, da forma mais simples ele foi saindo. Aí quando eu entreguei pra ela, ela ficou apaixonada e falou: Camila, essas aqui são as cores do santo que a gente tá fazendo a festa. Olha, que lindo! E eu não sabia, eu fui fazendo da cabeça. Então, o trabalho do artesão não é simplesmente pegar a matéria-prima e transformar em algo. Ele pensa, ele analisa, ele faz com carinho. Você pode ter certeza que cada boneca é diferente, gente. Por mais que você fale assim, olha, eu quero uma boneca igual que você deu pra Marisa. Ela vai colocar, nem que seja um lacinho de diferença, vai dar um pontinho ali que vai ser único, né? Então, único. É um trabalho único, é um trabalho feito com todo carinho. Eu vejo lá a Ivone, ela se dobra sobre esse trabalho dela, e eu acho que é um legado muito, muito lindo que a gente... Uma vez a minha mãe, quando eu trabalhava na Fazenda Modelo, teve um aluno que deu para minha mãe um livro que se chama Floresça Onde Está Plantado. E minha mãe guardou, eu acho que nós ainda temos esse livro em casa. Alguém está com ele. O livro é tão lindo que a minha mãe lia, é um pequeno livro, assim, um livreto mesmo. E aí minha mãe falava, gente, floresça onde você está plantado. Então, isso também é outra frase que eu guardo comigo. Aonde você estiver, tente florescer. E aí você o seu perfume, ele vai ficar para as pessoas. Quer dizer, as coisas que você vai fazer não vão ser esquecidas. Sim. O fato, por exemplo, de estar hoje consuleza do Brasil na França, isso faz com que daqui a uns anos as pessoas vão dizer: nós tivemos uma consuleza negra aqui. Sim. Na França, aqui na Bretanha. E isso que é importante, não é pela importância do título, talvez, claro, sim, mas a importância da abertura que a gente faz para as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Na conversa anterior com vocês, eu ressaltei muito a importância do exemplo, né? Igual eu falei na televisão, a gente via Thais Araújo, poucas atrizes negras, né? Neuza Borges, Zezé Mota, né? Na moda, por exemplo, lá fora, né? Naomi Campbell, ela representa muito, mas igual no nosso dia a dia, né? Te ver dando aula à frente de uma turma, né? Aprender o francês com você, ter você hoje nos representando lá em Rennes, né? Assim, muito bem falado. Muito bom. E
E isso, assim, faz com que eu veja possibilidade naquilo ali. Não que eu tenha que seguir exatamente o mesmo caminho. Justo. Mas, olha, eu posso chegar lá, Sim. né? Sim. Eu hoje tenho, né, uma missão comigo de... Eu sempre quis ir além. E hoje eu quero mais além ainda porque eu tenho a minha filha, que eu quero falar para ela, olha, vá, né? Como você falou, onde estiver, floresça. Eu quero que ela floresça ao longo da vida dela. Ao longo da vida dela. Exato. Isso aí é muito importante que os pais, as mães, plantem isso no interior dos seus filhos, sabe? Sim. Isso, eu acho que nossa mãe, ela nos falou muito isso. Floresça onde você está plantado. Então, assim, quando você passa num lugar, as pessoas não vão falar, não conheço, não sei, isso aí. As pessoas vão falar, nossa, é muito importante o que é, como você falou comigo, como eu fui sua professora. E essas coisas é importante, porque é a única coisa que a gente leva da vida da gente. Sim. Né? A gente está plantando alguma coisa de bom na vida das pessoas. Se serviu para alguma coisa, é isso que é importante. Né? A gente passar pela vida das pessoas e deixar uma coisa. Sim. Né? E sobre conhecimento, você falando, né? Você que fala o francês, tem algum outro, além do francês e português, tem algum outro idioma aí que você fala, Marisa? Não, assim, olha, na região que eu moro, nós temos a língua bretona. Sim. Tá? O bretão, a gente, eu não domino, não. Eu conheço algumas palavras, conheço algumas como coisas. Se fosse um dialeto? Não é um dialeto, é uma língua mesmo. Porque essa língua, na realidade, como aconteceu às vezes, aqui no Brasil, mas essa língua ela foi proibida durante muito tempo, tá? Mas agora que eu digo, de uns 15, 20 anos para cá, essa língua ela tá super divulgada. Nas escolas tem as classes bilíngues. Sim. Então, as crianças, desde pequenininha, aprendem o bretão, tá? Falam em bretão, cantam em bretão, e aí, isso aí é muito importante. As ruas da cidade de Rennes e de outras cidades têm um nome em bretão. Sim. E um nome em francês. E isso aí é muito importante, mas eu não domino outra língua para dizer, olha, eu domino essa outra língua, não. Mas alguma outra você consegue se comunicar? Em bretão? Em bretão, às vezes o espanhol vai? O espanhol ele vai, mas não vou me arriscar aqui. Mas é isso. Mas o espanhol eu posso até, porque na faculdade, na realidade, eu estudei o espanhol. Sim. Eu posso, se eu estiver em uma situação difícil, eu posso tentar sair alguma coisa em francês, em espanhol. Mas para dizer que eu fale espanhol fluentemente, não. Mas isso é muito legal, que mostra pra gente também como eles valorizam a cultura da região, né? Porque, por exemplo, a gente, com colonização, com tudo que aconteceu, nós perdemos os idiomas nativos, né? Isso. E lá eles vêm com esse resgate. Estão resgatando. Inclusive, nós temos também o galô. É uma outra língua também, é mais um dialeto, o galô, mas que tem várias pessoas que falam o galô. E é uma outra língua também, muito divulgada. E agora as pessoas estão tentando aprender, várias pessoas. Porque as pessoas mais velhas estão falecendo, e então os jovens estão correndo para poder resgatar essa língua. Sim. Sabe, esse dialeto. Mas o bretão já tem em várias escolas. Assim, eu vou fazer outra pergunta aqui, que não sei se é mito, se é verdade, né? Mas também... Eu já até imagino. A França tem muitas coisas famosas. Sim. A gente fala de comida, a gente fala das artes e os perfumes. São bons de verdade? Os perfume francês é muito, muito bom. Muito bom. Realmente, é muito bom. Uma vez nós estávamos na Galeria Lafayette, em Paris, e na Galeria Lafayette era a época de Natal. E aí eles estavam, sabe aquele perfume Dior J'adore? Esse perfume J'adore, eles estavam soltando isso no ar da Galeria Lafayette, assim, então a gente ia lá pra dentro, a gente tá cheirando bom demais isso aqui. Só cheguei a perguntar se vocês tomam ou não tomam banho, né? Toma ou não toma banho?
Os franceses tomam banho. Pouco. Olha, se tiver francês ouvindo aí, vão ficar com raiva de mim. Pardon. Excusez-moi. Mas, os franceses, eu posso falar de lá de casa. Em casa toma-se banho. Então, assim... Aí tinha essa lenda, mas a minha sogra que era casada com portuguesa e tomava banho direitinho, gostava muito de banho. Isso, mas eu penso que é uma lenda, talvez. Eles têm muita... eles gostam muito de perfumes, lógico, né? O perfume francês é muito bom. Mas eu penso que criou-se essa lenda, como dizer aqui, todo brasileiro tem que dançar samba. E nem todo brasileiro dança samba. E se for preta, então, nasceu com samba no pé. Tem que ter um samba no pé. Mas não é assim, viu, gente? Nem todo mundo. Então, assim, eu penso que tem os momentos que é meio complicado para eles. O frio excessivo, né? O frio. Então, é o seguinte, a gente aqui, nós tomamos muito banho, porque nós temos é um calor imenso que faz aqui. E também nós temos as nossas raízes indígenas, né? Sim. Que os índios, eles tomam muito banho, né? Estão sempre dentro dos rios e tudo. Eu acho que isso aí vem disso também, nós. Sim. Eu não sei se é uma ignorância minha, também as nossas raízes, né? As três raças que compuseram o Brasil. Todo mundo, o português, ele gosta muito de estar limpo, é sempre perfumado. Os africanos também. Entendeu? Então, assim, eles estão sempre muito limpos. Eu acho que o Brasil, nós temos isso com a gente. E já outros países, talvez eles tenham dificuldade pelo frio que é excessivo que faz. Então, as pessoas... tem uma outra consciência também disso, sabe? De preservar a pele, para a pele não ficar muito... Eles têm essa coisa de dizer que tomar muito banho deixaria a nossa pele vulnerável, sem proteção. E então é isto, sabe? Mas... Que não toma banho é lenda. Eu penso que eu tenho uma espécie de uma lenda, talvez alguém falou e continuou. Mas é verdade que teve um rei... na França, que ele tomou banho, diziam que ele tomava banho uma vez ao ano. Foi Luís XIV, gente. Então, tô brincando porque é o que eu sei. Luís XIV, e no dia que ele faleceu, né, eles tiveram que dar um banho porque o bicho estava pegando, era muito... Então, assim, eu acho que vem daí, sabe, essa lenda também, mas... Tem até páginas na internet, os franceses tomam banho, viu, gente? É um assunto sensível. Era um tópico que a gente não tinha que entrar, mas eu sou abusada, eu vou falar. É um assunto sensível. Marisa, mas assim, eu queria que a gente faça umas considerações finais, falando somente, por exemplo, eu tô aqui hoje no Brasil, eu sonho, né, em conhecer a França. O que você daria de conselho, né, para quem quer conhecer? É diferente de quem quer conhecer a parceria e quem quer morar, né? Mas o que você daria, assim, de dica para as pessoas? Hoje eu quero ir para a França. Isso. O que você falaria para mim? Depende muito do que a pessoa procura, né? Se a pessoa... procura, por exemplo, monumentos históricos, aí você vai ter vários milhões, mas muitos monumentos históricos. Lá na minha região, nós temos um monumento histórico que é uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Mont Saint-Michel. O Mont Saint-Michel é uma cidade fortificada que é implantada, que ela já tem mais de um século. Ela é implantada, essa cidade fortificada, sob um rochedo que fica entre a Normandia e a Bretanha. Tá? Então, tem essa briga aí entre os dois, que eles falam, é nosso, o Mont Saint-Michel é nosso, os outros falam, não é nosso, mas essa cidade é maravilhoso, é uma coisa linda, é uma cidade toda fortificada, criada, feita em cima de um rochedo. E temos esse Mont Saint-Michel, nós temos por exemplo, eu fui na cidade de Marsella.
Então, na cidade de Marselha, nós temos as calanques, que a gente faz aquele passeio de barco e a gente vai passando naqueles, como é que a gente poderia dizer? São verdadeiros rochedos brancos, é a coisa mais linda. É maravilhoso fazer esse passeio na cidade de Marselha. Eu tenho também uma região que chama Var, VAR. No Var, nós temos também os canyons, que é lindo, maravilhoso. Gar. Tem esses canyons, que é assim, lindo. Paris, né? Paris. Paris, com seus monumentos, visitar a Torre Eiffel, fazer um jantar lá em cima da Torre Eiffel. Tem 2 restaurantes lá em cima da Torre Eiffel, que você pode reservar um ano antes de ir. E aí você vai poder jantar lá do alto e ver toda a cidade de Paris, que é linda demais de se ver. E é iluminada, assim como dizem? Isso, toda iluminada. A cidade de Paris é uma cidade iluminada, bem iluminada mesmo. E é muito bonito, lindo mesmo. A cidade de Rennes, onde eu estou... Rennes neva? Não muito, não tem muita neve, não. E também tem os Alpes, né, na França, os Alpes onde a gente vai fazer esquiar, tem aquelas cabanas lindas, né, nos Alpes. São muitas coisas para você conhecer na França, né? E uma pergunta, o que você acha que se deve esse romantismo que se fala da França, principalmente de Paris, né? É a iluminação, é a arquitetura, o clima, é tudo, é o perfume, a comida. O que você fala assim, nossa, você chegou assim que você ficou encantada? Olha, quando a gente chega em Paris, a gente tem aquela sensação, meu Deus, eu estou realmente na Europa. Então, assim, os cafés de Paris são lindos, aqueles passeios com aqueles cafés, com aquelas cadeiras que são cada uma diferente da outra, o jeito parisiense de se vestir. Tá? A gente fala lá que em Paris você não anda, você desfila. Tá? Então, em Paris, você vê aquelas mulheres com aquelas roupas, aqueles casacos bonitos, os chapéus. É uma maneira diferente de viver em Paris. Tá? Tem os cafés, os restaurantes e também tem os apartamentos parisienses que são maravilhosos, sabe? Isso aí é típico de Paris. As pessoas, às vezes, gostam de visitar, de ver, conhecer pessoas que têm esses apartamentos em Paris, que são muito lindos. É uma vida diferente em Paris, sabe? Sim. Vale a pena conhecer. Eu conversando com uma conhecida que já foi à França, já viveu na França, uma pergunta assim, porque você já foi cabeleireira e tudo mais, é verdade que eles gostam de um cabelo mais volumoso lá, ou é lenda? Me falaram que lá, porque as mulheres lá têm cabelo lambido, escorrido, né, e elas buscam volume. Não, porque tem 2 coisas. Tem as pessoas, tem os franceses que têm cabelo, a gente fala bouclé, né, com aqueles cachos, tem os... cabelo pretinho com os cachos. Isso, às vezes, a gente vê muito em Paris, pessoas com esse cabelo bem cheio, bem volumoso e com cachos, sabe? Principalmente os homens. E eles gostam, mas, na realidade, a maioria tem cabelo bem mais... com menos volume. Com menos volume, sim. Eu trabalhei e fiz cursos lá de cabeleireiro. Então, o cabelo francês, eles fazem muito permanente, sabe? Para poder dar volume. Sim. Eles fazem muito permanente. As mulheres gostam do cabelo mais volumoso. Elas gostam, sim. A gente aqui buscando cabelo lambido. A gente não, né? Buscando cabelo lambido. Isso. Lá, todo mundo persegue algo que não é seu. Isso. Eles fazem, a gente faz muito... eu não trabalho mais com isso, mas faço muito permanente. Olha só. Isso, para dar volume. Isso aí eu sabia fazer muito bem quando eu estava no curso de cabeleireiro, porque aqui a gente fazia, eu já sabia fazer do Brasil, e lá, só que a técnica francesa às vezes tem um pouco mais de produtos que são bons, os produtos são muito bons, produtos de cabelo. Aí então elas fazem isso muito, volume, dão volume no cabelo.
Isso. Ô Marisa, mais uma vez, assim, quero te agradecer por ter vindo aqui, né? Falar do quanto é importante, né? Você e suas irmãs são importantes para a educação de Pedro Leopoldo, né? Para você e Mônica lá fora representando a gente, sabe? Traz um olhar para... Eu vou falar de Brasil, mas você vai falar da nossa cidade. De quanto a gente é rico, de quanto a gente é valoroso, né? Ivone, quando leva as bonecas lá para fora, você com o seu trabalho de tradução, que é um trabalho fundamental, né? Eu imagino que para quem está numa situação, às vezes... Não falar a palavra não é perigo, mas complicada. Vulnerável. Ter alguém que o entende, né? E que consegue fazer essa comunicação é extremamente importante. Então, mais uma vez, obrigado por nos representar. Eu que Parabéns agradeço. por nos representar, viu? De nada, eu que agradeço. Realmente, a importância disso é que eu já tinha comentado com você antes. As pessoas, às vezes, elas chegam no meu escritório e já teve alguns que assustaram de ver porque eles falam comigo ao telefone e quando eles chegam, eles veem que é uma mulher preta. Sim. E aí, às vezes, dá aquele baqueado assim, olha, e aí então eles falam comigo, muitos já falaram, aqui é a nossa casa, aqui Sim. a gente se sente bem, aqui é a nossa casa. E eu agradeço muito as pessoas que têm confiança no meu trabalho. Então, por isso, eu tento corresponder ao que eles necessitam, ao que eles buscam no meu trabalho. Eu agradeço a você, fico muitíssimo feliz, muitíssimo mesmo. Assim, estou muito encantada de ver o seu trabalho. Obrigada. Eu me lembro de você, menina, na escola, assim, jovem, adolescente na escola, e eu não imaginaria que você um dia estaria aqui, fazendo esse trabalho lindo, levando sua voz, você imagina, para todo mundo. Obrigada. Isso é muito importante, isso é maravilhoso, sabe? É um caminho aberto para outras pessoas. E então isso aí a gente fica muito feliz. Sim. E mais uma vez eu vou ser eternamente a sua aluna, falando com a professora, que o quanto eu sou grata por poder falar, né, o bonjour, como ça va, o bonsoir, né, très bien, merci. Je m'appelle Camila. Je m'appelle Camila, como tá pela? Pra quem tá aí, assim, às vezes, ouvindo sem entender, gente, foi algo marcante e que mudou muito a minha história. E te ver e saber, e te reencontrar, saber que você está lá nos representando, me deixa muito feliz, igual eu te falei. Me mostra que o meu único limite sou eu e que eu não tenho limite. Lindo. Isso é muito lindo. Então, mais uma vez, obrigado por tudo, Marisa. Obrigado por fazer parte da minha história. Obrigado por dividir sua história com os nossos ouvintes. Isso aqui vai pro mundo. Espero que os franceses me perdoem se errei. E eu com eles, eu falei que eles não tomam banho. Meu marido vai ouvir. Ele vai ouvir. Como é que ele chama? Gila. Gila, por favor, inscreva-se no meu canal no YouTube. Vai lá também na Radioatividade e assiste o vídeo da Marisa várias vezes. Dá um joinha, tá? Você que tá ouvindo a gente também, viu, gente? E é isso, assim, eu quis trazer pra vocês alguém que fez parte da minha história, que representa Pedro Leopoldo por onde vai, eleva o nome da nossa cidade, viu, gente? Então... É o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Marisa, como é que você não tá com as costas doendo, que você tá carregando peso danado? Levando Pedro Leopoldo para a Europa aí, representando a gente. Nós vamos fazer esse trabalho, se Deus quiser, nós vamos fazer com que a nossa cidade ela seja reconhecida, ela seja uma cidade mais agradável possível e que a gente tem projetos interessantes para a nossa cidade. Sim, temos projetos interessantes e que eu acho que é só um pouquinho de boa vontade e a gente vai fazer. E quero deixar os microfones aqui da rádio, né, à disposição, quando tiver novidades para você vir falar também aqui. A gente sabe que você e suas irmãs gostam de bons projetos, têm boas ideias, né, são muito engajadas dentro da nossa cidade. Então, os microfones aqui da rádio estão abertos para vocês informarem para a gente. O que eu puder participar também, adorarei participar. Sim. E no mais, é muita gratidão mesmo, né, por você estar aqui com a gente hoje, falando um pouco da sua trajetória, né, desmistificando alguns mitos aí, reafirmando as verdades sobre a França. Eu convido todo mundo que puder
Olha, põe um dinheirinho de lado e venha conhecer a França. Realmente é um país elegante, é um país aberto. Os franceses amam o Brasil. Sim. Então, assim, a nossa bandeira no Brasil, na França, ela abre portas. Todo mundo gosta quando a gente fala, sou brasileira, é o Brasil. Então, que lindo é o país. Os franceses amam a bossa nova. Então, a gente está sempre tendo shows de bossa nova, etc., de música brasileira. Venham para o Brasil. Venham para a França. Estou fazendo aula de canto francês, se preparem para ouvir a minha voz aí na França. Que lindo. Gente, muito obrigada. O De Bem com a Vida fica por aqui. Mais uma vez agradecendo a Marisa. Mandar um abraço especial para Suzana, Ivone e Marcela, que elas... E a Mônica. E a Mônica também, lá na Suécia, né? Na Suécia. Na Suécia. Um abraço para a Mônica. Espero quando você vier para o Brasil poder te receber aqui também, para a gente falar como que é a vida na Suécia, como é que foi sua história aqui. Marisa contou brevemente, mas vai ser também legal ouvir, né? Da Com parte certeza. dela. Um grande abraço e muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Até segunda-feira, gente. Je vous invite tous à venir en France. Vous allez aimer. Merci beaucoup, Camila, et à très bientôt, peut-être. Merci, à bientôt. Encerrei por aqui. Je ne sais pas, très bien.